Olá, está começando mais um Câmara Entrevista. Estamos aqui com Janete Schwarzhaupt, uma psicanalista que irá nos contar um pouquinho sobre a história dela e as suas experiências de vida. Oi, Janete. Olá, Gisele. Conta um pouquinho sobre as tuas histórias que te marcaram, o porquê escolher a psicanálise. Como que essa história começou? Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, né? E ficava observando e pensando desde a infância. Claro que eu não sabia o que eu seria, né? Mas depois, adulta, pensando sobre as coisas de infância, a gente vai entendendo melhor. Sempre tive tendo essa grande curiosidade e sempre querendo entender por que as pessoas funcionam de tal maneira, por que meu pai faz assim, por que minha mãe faz assado, por que eu faço isso. Claro que com um pensamento mais infantil, né? Bom, e a partir disso eu sempre fui me envolvendo com questões da curiosidade, né? Sempre me pegava em querendo conhecer. É um desejo gigantesco de conhecer, que eu tenho até hoje, para entender-se e conhecer-se, né? Conhecer a vida, além disso tudo que a gente mostra e que a gente enxerga. A saída, na minha concepção, né, depois de tantos anos trabalhando, é que a gente precisa de ajuda para isso, porque as coisas que são difíceis em nós, a gente procura escapar, não olhar, a gente resiste, né? Então, com a ajuda de alguém, de um analista, a gente consegue se entender. Então, na minha concepção, assim, uma das características que deve existir na vida de um psicanalista é entender-se, conhecer-se, tratar-se, fazer análise pessoal, para daí poder mais aberto, com questões mais resolvidas, né? Porque o analista não está num lugar de alguém perfeito. A análise é para viver melhor, é para a pessoa se compreender mais e mudar o que não está bem no seu dia a dia, né? No seu mundo interno. E no decorrer dos anos, quais foram as tuas maiores dificuldades e os teus maiores desafios? Bom, como eu sou uma pessoa que tem sempre um desejo de conhecer, eu fui procurando. Eu trabalhei numa clínica, chegou um momento que eu desejei trabalhar no hospital, porque era uma coisa diferente, nova aqui na cidade. Então busquei me especializar nisso, compreender um pouco melhor esse mundo, né, do hospital. Então, uma experiência que me traz grandes lembranças e foi como um desafio, foi enfrentar uma situação totalmente diferente do trabalho do consultório, né? Que no hospital tu atende com pessoas em volta, tu atende com a equipe junto. É um contexto totalmente diferente. O quanto se consegue, por exemplo, ajudar uma pessoa que está numa situação de urgência, de dor, de sofrimento, né? Por exemplo, vai fazer uma cirurgia grande, né? Uma cardíaca, por exemplo. Quando tu entra em contato com essa pessoa e tenta uma situação, porque ela está ali há pouco tempo no hospital e logo ela vai embora do hospital, né? E é para ser assim, de fato, né? Ficar bem e ir embora. E tu consegue ajudá-la a se sair melhor, né, nessa situação que ela vai enfrentar, uma situação de medo, de angústia, né, e tu ajudá-la a compreender o que está mais atrapalhando ela nesse universo afetivo, né, que vem à tona, a pessoa numa situação de urgência, tudo fica à flor da pele. Então a gente consegue pegar situações da vida dessa pessoa para que ela observe junto com a gente e use para sua recuperação, por exemplo, numa cirurgia, né? Para sair melhor, para dar conta. E eu me encantei. Foi um trabalho muito bom, porque tu vai descobrindo. Eu sempre considerei assim que tu trabalhar o inconsciente, ele pode tu pode ir a qualquer lugar, né? Porque onde tem gente, tem o inconsciente para a gente trabalhar. E no hospital, o trabalho tem um ritmo mais acelerado, né? A questão da urgência, né? O paciente vai por uma situação de doença, tu chega, normalmente não tem um desejo inicial ali de análise, né? Ela se configura diferente, porque são instantes, não é marcado a hora, pode ser, mas pode não ser, né? Situações de urgência
Então é um desafio, a cada instante era uma situação nova para lidar e conhecer e aprender, né, demais sobre as pessoas, assim, num ritmo mais acelerado. Quais foram as experiências que mais te marcaram como profissional? Bom, acho que os momentos mais difíceis são relacionados aos momentos que a gente enxerga o sofrimento humano. E, bom, é justamente esse momento que a gente tem que ter capacidade, né, da empatia, né? A gente entra, entende o sofrimento e olha junto, né, do lado de fora, né? O envolvimento é desta forma, né? Podendo olhar claramente o que está acontecendo, né? Qual é o sofrimento? Por exemplo, situações de que me ocorre nesse momento, assim, na época que eu trabalhei no hospital, quando há o falecimento de um familiar, de um paciente, né? E são as situações mais complicadas, assim, né? Porque é a pessoa se defrontando com a finitude de uma pessoa que ela gosta muito, e aí o sofrimento vem para todos, né? Sempre é complicado olhar alguém perdendo sua vida. E por circunstâncias tantas, né, de adoecimento. Esses são os momentos, acho que, de maior dificuldade de trabalhar, para a gente poder se retirar, né, na medida certa, para trabalhar com todos os afetos que vêm ali na hora, né? A gente sofre junto quando alguém está sofrendo muito, porém a gente tem que ter a isenção suficiente para poder ajudar a pessoa, né? Tem situações de muita alegria, né? Quando a gente vai percebendo, por exemplo, algumas pessoas consideram que podem retornar e contar algo da sua vida, né? Então tem episódios que a pessoa retorna e vai bem contar de uma conquista, ou liga contando de uma conquista, né? Que estava buscando, tentando ao longo do tempo e era difícil, né? A gente sempre cuida nessa área, assim, não se entra no plano da vaidade, né? O importante é que a pessoa fique muito bem dentro de tudo que ela buscou, mas quando nos dão notícias, né, de que conseguiram, né? Tem uma pessoa que conseguiu lançar um CD que ela desejava muito, por exemplo, e quando realizou isso, conta, vem mostrar, São essas as nossas histórias, né? Mas o importante é que a pessoa fique muito bem e realize seus desejos, né? A busca do seu desejo. Claro que a gente fica muito feliz quando fica sabendo. Só que quando a pessoa vai embora, a gente já tem um entendimento de que ela vai realizar, vai chegar muito perto do desejo, vai encontrar o que deseja, né? Porque ela trabalhou junto muito disso. E o que você tem a dizer para quem deseja seguir essa profissão? Estudar bastante, fazer análise pessoal. Eu costumo dizer que a gente precisa, já disse mais ali no início, né? Se a gente não se conhece um pouco mais do que o comum, é difícil tu olhar o outro, né? Tu tem que te conhecer tuas dificuldades. Então a análise pessoal é bom estudar, conhecer muito a teoria, né? E quando vai tendo a prática, se assessorar, né? Aprender com quem já sabe mais. Né? É um exercício de saber que a gente não sabe, na verdade. Né? A gente vai ficar sabendo e vai ficar aprendendo continuamente com as pessoas, com o próprio paciente, com o estudo, com o conhecimento pessoal, com o mundo, né? Porque a gente está num contexto, tem que entender esse contexto, que a gente está, que a pessoa está. O encantador é isso na psicanálise, é tu pega a especificidade daquela pessoa, o que é especial para ela. Isso é uma das coisas difíceis de compreender, não tem... Existem generalidades, mas é tudo muito específico. Então, assim, isso é uma experiência única, assim, tu tá na frente de uma pessoa e é aquela, é única. Janete, muito obrigada por compartilhar as tuas histórias, as tuas experiências conosco e sucesso na tua carreira. Muito obrigada, para ti também, Gisele, na tua. Obrigada. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima em outras histórias. Até lá!